Olá, pessoal. Estamos dando início à aula de cálculo 1 e hoje o meu objetivo é falar de teorema do confronto. Teorema do confronto, que também é conhecido como teorema do sanduíche. E aqui, pela primeira vez, eu estou tentando fazer essa aula gravando pelo o OBS Studio. Vamos ver como é que vai ficar. Se ficar legal, as próximas eu também vou tentar gravar, ok? Então, ao mesmo tempo, enquanto estou gravando, estou fazendo aqui a transmissão pelo Google Meet. E, na medida do possível, vou conseguir interagir aqui com o pessoal. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, pessoal, aqui já estou vendo que tem vários alunos participando pelo Meet também, né? A Pamela, Matheus, Mísia, Carlos. E vamos dar início aqui. Então, o conteúdo do Teorema do Confronto, ele está aqui na nossa apostila, na seção 2.4, que é esta seção aqui. Basicamente, a ideia do Teorema do Confronto é a seguinte. Suponha que você esteja trabalhando com duas funções. Uma função do tipo aqui, ó, f de x, onde, por um lado, f de x é maior do que ou igual a uma expressão do tipo g de x e menor do que ou igual a uma outra expressão do tipo h de x. Uma vez que eu conheça o limite de g de x e de h de x, se esses limites coincidirem para o mesmo valor, então eu vou ter informações sobre o limite de f de x. E, por exemplo, imagina que a função f de x, por um lado, é maior do que ou igual a menos x ao quadrado. E, por outro lado, é menor do que ou igual a x ao quadrado. Então, se eu quiser saber quem é o limite quando f de x tende a zero, basta eu calcular o limite dessa expressão e dessa. Se nota que quando x tende a zero, essa expressão menos x ao quadrado tende a zero. E a expressão x ao quadrado também tende a zero. Então, como pela esquerda aqui, não é o limite lateral à esquerda, mas tipo, a função que está por baixo da f de x tende a zero, e quem está por cima também tende a zero, então você vai entender que essa f de x ela vai sofrer uma espécie de esmagamento aqui no zero, por essas duas funções, e logo o limite dela será zero também. Ok? A ideia aqui é essa função. Imagina, a função f, ela, por um lado, ela é menor do que essa, eu chamei aqui de f, mas eu vou chamar de h. Por um lado, ela é menor do que h, e por outro lado, ela é maior do que a g, ok? Então, imagina que a função f é alguma coisa aqui dentro. Uma curva que se move nesse espaço aqui. Então, aqui ela teria muita liberdade. Ó. Longe da origem, o gráfico de f pode sair passeando aqui muito à vontade. Só que, quando ela chega aqui na origem, o que é que acontece? Ela tem que passar aqui por dentro, ou seja, ela vai tender a zero, ok? Ela vai sendo espremida. Então, ela é confrontada pela função h e pela função g aqui. Então, ela vai ter que passar nesse estreitozinho, ok? Por isso que esse teorema que a gente vai estudar agora, ele chama de teorema do sanduíche, porque você tem uma situação de uma função que está entre duas outras funções. Isso na vizinhança de um ponto. No caso aqui, na vizinhança da origem, ok? Esse é o gráfico de x ao quadrado, função h, ó, x ao quadrado, e a função g é a função menos x ao quadrado, certo? Então, vamos aqui. Nesta situação, nós teríamos simplesmente que o limite de menos x ao quadrado é igual ao limite de x ao quadrado quando x tende a zero. E ambos os limites também são iguais a zero. Portanto, o limite de f de x aqui é zero. Ok, mas a rigor, o que é que diz o teorema do confronto?
teorema do confronto ele diz que sejam f, g e h funções definidas em uma vizinhança, que é uma vizinhança de um número real A, se a desigualdade f de x é maior do que ou igual a g de x e menor do que ou igual a h de x, ou seja, se essa desigualdade é válida para todo x em uma vizinhança de A, exceto possivelmente para x igual a A, e além disso, o limite dessa g de x é igual ao limite da h de x, quando x tende a A, que é igual ao mesmo valor L, então o limite de f de x quando x tende a A é L, ok? Então, se essa expressão aqui, ó, só muito, se essa aqui tende a L e esta também tende a L, então a f de x obrigatoriamente vai ter que tender a L, quando x tende a A. É o que está dito pelo teorema do confronto. Aqui nós temos uma ilustração. Nessa ilustração, você percebe claramente a função f, ela é menor do que a h e maior do que a g. Esse aqui é o gráfico da função f de x, ok? Eu coloquei aqui uma bolinha aberta no ponto A, porque quando eu estou calculando o limite, eu não estou interessado em saber qual é o valor da função para x igual a A, e sim para quando x está próximo de A. Então, o que é que acontece? Para qualquer x que eu pegar aqui, ó, o valor correspondente a g de x está aqui, o valor correspondente a f de x está aqui, e o valor correspondente a h de x está aqui. Ok? Então, observe que a função f é maior do que a g e menor do que a função h. Então, como f está acima de g e abaixo de h, você tem que f cumprir essa primeira... Opa, deixa eu baixar aqui. Cumpre essa primeira hipótese. Os valores de f de x sempre maior do que g e menor do que h. Além disso, quando o x tende a A, aqui, o que é que está acontecendo com os valores de G e de H? Estão se aproximando desse L. Logo, o limite de f de x também vai ter que tender a L. Observa que a função f ela vai se espremendo aqui. Ó. Ela tem liberdade aqui fora, ela tem liberdade aqui. Mas na vizinhança do A, quanto mais próximo o x vai se aproximando do A, mais os valores de f de x, eles têm que se aproximar do L. Ok? Então, vamos ver exemplos. Isso aqui é um primeiro exemplo. Seja f de x uma função tal que 1 menos x ao quadrado, menor do que ou igual a f de x, que por sua vez é menor do que ou igual a 1 mais x ao quadrado, para todo x pertencente ao intervalo de menos 1 até 1. Então, vamos calcular o limite de f de x quando x tende a zero. Pessoal, não sei se vocês vão escutar aí um barulho de chuva, mas está chovendo muito por aqui, ok? Por aqui está chovendo bastante. Não sei se vocês estão ouvindo o mesmo barulho que eu estou ouvindo aqui. Como é que está aí o som para vocês? Está chegando direitinho? Estou conseguindo me ouvir? Vamos recapitulando. Exemplo 2.25. Exemplo 2.25 diz que f de x é menor do que ou igual a 1 mais x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado, e por outro lado é maior do que ou igual a 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. E pergunta-se quem é o limite de f de x quando x tende a zero. Observa que eu não sei quem é a expressão que define a função f. Eu não sei quem é f de x. Eu só sei que f de x é menor do que essa e maior do que essa. Mas o que acabamos de ver pelo teorema do confronto é que se essa expressão tender ao mesmo valor que essa, quando x tende a zero, uma vez que f está
limitada superiormente por essa e limitada inferiormente por essa, então o limite de f de x terá que ser igual aos limites das funções que estão limitando superiormente e inferiormente. Ok? Então, vamos calcular aqui o limite dessa expressão e dessa. Então, solução, note que o limite de 1 menos x ao quadrado, quando x tende a zero, esse limite vai ser 1 menos zero ao quadrado, que é 1. E o limite de 1 mais x ao quadrado, quando x tende a zero, ou seja, que é o limite dessa expressão aqui, será 1 mais zero ao quadrado, que também é 1. Então, o limite dessa expressão é igual ao limite dessa, que é igual a 1. Então, com isto, como esses dois limites são 1, pelo teorema do confronto, nós já podemos concluir que o limite de f de x quando x tende a zero é 1. Logo, só um momento. Logo, pelo teorema do confronto, vou chamar aqui de TC, o limite de f de x, quando x tende a zero, também é igual a 1. Ok, pessoal? Deu para entender aí? Então, vamos ver essas duas funções aqui no GeoGebra. Então, a primeira é 1 mais x ao quadrado, essa aqui, ó. E essa outra é 1 menos x ao quadrado. Então, observa que a função f é uma função que está entre estas duas funções aqui, ó. Vou colocar aqui a função, por exemplo, y igual a 1, que cumpre esse, esses requisitos. Tem que ter uma funçãozinha que cumpre esses requisitos que eu acabei de mostrar para vocês. Mas não precisaria necessariamente ser esta função. Basta ser qualquer função que esteja aqui dentro, ok? Ela precisa ser menor do que essa verde aqui e maior do que essa vermelha. Então, naturalmente, quando estiver próximo do zero, ela vai ter que se espremer aqui pertinho do 1. Cumprindo assim as hipóteses do teorema do confronto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sem dúvidas até aqui, então vamos para frente. Nós temos um exercício. Nesse exercício, nós temos a função f, seja f uma função tal que 5 menos x ao cubo é menor do que ou igual a f de x, por sua vez é menor do que ou igual a 3 mais x ao cubo. Calcule o limite de f de x quando x tende a 1. Ok? Então, deixa eu tentar escrever aqui. Então, aqui temos a seguinte situação. Ou seja, f de x, por um lado, maior do que ou igual a 5 menos x ao cubo, e por outro lado, menor do que ou igual a 3 mais x ao cubo. Isso aqui para todo x pertencente aos reais. Na verdade, está aqui para todo x pertencente ao intervalo de 1 até 2, né? Mas vamos colocar para todo x aos reais, certo? Então, uma vez que isso aqui ocorre, o objetivo é calcular o limite de f de x quando x tende a 1.
calcule o limite de f de x quando x tende a 1. Então, pessoal, façam esse exemplo aí, vou dar para vocês aí uns 2 minutinhos para vocês calcularem e coloquem a resposta no chat. Então, Carlos já colocou aí 4 a resposta, Simone também, Matheus também. E, de fato, né, quando você calcula aqui, ó, limite lateral à esquerda, essa aqui é a solução. Note aqui que o limite de 5 menos x ao cubo, limite de 5 menos x ao cubo, quando x tende a 1, esse limite dá 5 menos 1 ao cubo, que é 5 menos 1, que é 4. E limite de 3 mais x ao cubo, quando x tende a 1, também é 3 mais 1 ao cubo. 3 mais 1 também é 4. Então, vale, esses dois limites são iguais, né? Como vale essas duas igualdades aqui, segue do teorema do confronto, pelo teorema do confronto, segue que o limite de f de x, quando x tende a 1, também é igual a 4. Problema solucionado, pessoal. Deixa eu ajustar aqui no... Ok. Vamos voltar aqui para a apostila. Agora aqui nós temos a seguinte proposição. Se o limite do módulo de f de x é igual a zero, quando x tende a zero, então o limite de f de x quando x tende a zero também é zero. Isso aqui é bem interessante. Para provar essa proposição, a gente vai se fazer valer de uma das propriedades de valor absoluto, ou de módulo, né? Então, quando você está estudando módulo, uma das propriedades que você estuda é essa aqui, ó. Qualquer número x pertencente aos reais, ele é maior do que ou igual a menos o... Eu vou chamar até... Não vou chamar de x, não, vou chamar de outra letra. M. O módulo de m é sempre maior do que ou igual a menos m e menor do que ou igual a m. Ok? Ou seja, o módulo de qualquer número... desculpa, pessoal, coloquei o contrário aqui. Qualquer número m é maior do que ou igual a menos o seu módulo e é menor do que ou igual ao seu módulo, ok? O módulo de um número é sempre maior do que ou igual a ele, né? Porque se for positivo o número, o módulo é ele mesmo. E se o número for negativo, o módulo vai ser um número positivo. Então, essa aqui é bem óbvia. Essa outra, aqui também você justifica da mesma forma. Se m é um número positivo, então o módulo de m é m, então menos m é menor do que m. Porque menos m é menor do que zero, no caso, né? E m é
maior do que ou igual a zero. E se m for negativo, imagina que m é negativo. Então, o módulo de m é menos m. Com esse menos aqui, vai ficar mais m, então mais m igual a m. Ou seja, essa desigualdade ela acontece para quaisquer que seja o número real m, coloquei x aqui, mas é m, quaisquer que seja o número real m pertencente aos reais. Ok? Em particular, isso aqui vale para um número f de x qualquer. Ok? Então, a gente vai usar essa propriedade para provar a proposição que eu vou anunciar aqui agora. Proposição. A proposição diz que se módulo de f de x, cadê aqui? Se o limite do módulo de f de x quando x tende a zero é zero, então f de x, o limite de f de x quando x tende a zero também é zero. Vou só apagar aqui enquanto eu vou colocar um limite antes, né? Se o limite do módulo de f de x quando x tende a zero é igual a zero, então o limite de f de x também é zero. Isso quando x tende a zero. Aqui está quando x tende a zero, mas poderia ser quando x tende a qualquer número real a. Ok? Eu já vou fazer essa proporção mais geral. Vou fazer aqui quando x tende a um número real a qualquer. Pronto. E vamos provar de modo geral. Então, vamos aqui à solução. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho aqui no OBS. Está tudo ok. Acho que só cortou um pouquinho zero lá no final, mas está tudo bem. Ok, então vamos lá. Aqui, primeiro, note o seguinte. Note que o f de x é sempre menor do que ou igual ao módulo de f de x. E é sempre maior do que ou igual a menos o módulo de f de x. Pronto. Então, uma vez que vale essa desigualdade aqui simultânea, se vale a hipótese de que o módulo de f de x quando x tende a a igual a zero, então esse módulo aqui está tendendo a zero. Por hipótese, você tem que este camarada tende a zero, e aqui vai tender a menos zero, que também é zero. Ou seja, pela esquerda, ou a função que está majorando a f de x tende a zero, e a função que está minorando a f de x também tende a zero. Ok? Então, o limite superior aqui vai para zero e o inferior também. Portanto, pelo teorema do confronto, a gente conclui imediatamente que o limite de f de x tem que ser zero. Portanto, pelo teorema do confronto, concluímos que o limite de f de x, quando x tende ao número a, também é zero. O problema está resolvido aqui. Opa. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? A gente vai ver onde é que a gente pode aplicar essa proposição agora. Vou tentar aqui aplicar. Tem a demonstração aqui no material de vocês, bem direitinho, tudo explicado. Agora temos uma definição de função limitada. Dizemos que uma função f é limitada em uma vizinhança de um número real a se existe um intervalo i com a pertencente a i e um número real m positivo, tal que o módulo de f de x é menor do que ou igual a m para todo x pertencente a i. Então, essa é a definição de função limitada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Olha só, se a função é limitada quando existe um número m que cumpre essas condições aqui. Então, imagina que aqui você está analisando um
gráfico de uma função f. Vou fazer esse gráfico com outra cor aqui, branco. Então, o que está sendo dito é que a função é limitada se o módulo de f de x é menor do que ou igual a m. Isso aqui para todo x pertencente aos reais. Mas o módulo de f de x ser menor do que m, ou seja, existe um número real m que cumpre essa situação, é equivalente a dizer que existe um número real m, de forma que o módulo de f de x é menor do que ou igual a m, só que essa desigualdade aqui, pessoal, essa desigualdade é equivalente a dizer que o f de x é menor do que ou igual a m e maior do que ou igual a menos m. Ou seja, aqui eu tenho m e aqui eu vou ter menos m. Então, eu posso considerar aqui uma faixa de altura m e uma outra faixa aqui na altura menos m. Ok? Então, dizer que f de x é limitada quer dizer que existe um número m, onde você vai ter a faixa de altura m e o menor valor menos m, onde o gráfico da função f ele tem que estar aqui dentro dessa faixa. Ele não pode extrapolar a faixa, ele está limitado. Ok? Um exemplo de função limitada é a função seno, a função cosseno. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Deixa eu tirar essas aqui. Vou imaginar aqui a função seno de x. Primeiro eu vou colocar a reta y igual a 1, que é essa reta aqui. Okay? Vou colocar essa reta aqui com uma cor vermelha. E o estilo dela compilhado. Pronto. Agora eu vou duplicar essa entrada e agora eu vou colocar aqui menos 1. Ah, quando eu dupliquei ele não pegou a mesma cor, né? Mas vou colocar aqui a outra cor. E o estilo pontilhado também. Ok, então nota que nós temos a reta 1 e menos 1. Aumentei aqui as duas. Reta 1 e menos 1. Agora eu vou colocar seno de x. A função f de x igual a seno de x. F de x igual a seno de x. Olha quem é o gráfico de f de x igual a seno de x. A senoide, pessoal. Perceba que essa senoide ela está limitada por essas duas faixas. Y igual a menos 1, y igual a 1. Ok? Vou diminuir para vocês verem o comportamento em um período de tempo maior. Perceba que a função seno sempre vai estar entre essas duas faixas. Ok? Então, isso quer dizer que a função seno é uma função também limitada. Vou aumentar aqui um pouco mais. Pronto. Outra função cosseno. Vou chamar aqui de g de x igual a cosseno de x. G de x igual a cosseno de x. Vou mudar a cor da cosseno aqui, vou colocar um verdezinho. Pronto, aqui você tem a função cosseno, né? A única diferença da função seno para a função cosseno é que ela tem uma pequena defasagem aqui. Ok? A seno de x, seno de 0 é 0, cosseno de 0 já é 1, ok? Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. E aí você tem uma cópia da outra, só que transladada aí em π sobre 2, horizontalmente. Ok, então temos aí o exemplo de duas funções que são limitadas. Tanto a cosseno como a função seno são funções que estão entre 1 e menos 1. Aqui temos que seno de x, calma pessoal,
coloquei F aqui, mas eu quero escrever seno, ok? Seno de x é sempre menor do que ou igual a 1 e sempre maior do que ou igual a menos 1. Cosseno de x também é sempre menor do que ou igual a 1 e sempre maior do que ou igual a menos 1. Isso aqui é equivalente a dizer que o módulo do seno de x é sempre menor do que ou igual a 1, e aqui é equivalente a dizer que o módulo do cosseno de x também é sempre menor do que ou igual a 1. Ajeitar essa parte do módulo. Então, temos o exemplo de duas funções que são limitadas. Essas funções elas serão úteis mais adiante. Só um momento. Pronto, vamos voltar aqui à apostila. Aqui eu já tinha os dois exemplos, né? Seno e cosseno de x são exemplos de funções limitadas. Agora, uma função que não é limitada é a função dada por 1 sobre x. F de x igual a 1 sobre x não é limitada em nenhuma vizinhança da origem. Vamos tentar fazer essa função lá no GeoGebra, ver se ele consegue interpretar. Agora, imagina aqui que eu vou colocar uma função h de x igual a 1 sobre x. 1 dividido por x. Vamos apagar essa aqui, né? Vou apagar essas outras para não sobrecarregar. A função h de x é 1 sobre x. Olha o gráfico dela aqui, pessoal. Observa que ela não vai estar definida para x igual a 0, não tem nenhum valor de h para x igual a 0. E quando x vai se aproximando da origem, o valor de h de x ele vai crescendo cada vez mais, certo? Tipo aqui, se você pegar, por exemplo, uma reta... Deixa eu pegar aqui um ponto, né? Quando o x vai chegando aqui perto da origem, que eu vou colocar o ponto x, h de x. X, vírgula, h de x. Ah, essa curva, né? Na verdade, só fortificou aqui a própria curva. Mas eu vou fazer assim, deixa eu apagar esse e vou colocar direto um ponto. Por exemplo, o ponto 0,1, 0,1 ou 0,1, vírgula, h aplicado em 0,1. Deixa eu ver se ele entende aqui. Ok. Entendeu? Mas o ponto aparentemente não apareceu aqui, né, pessoal? Deixa eu baixar aqui para ver se aparece o ponto A. É porque aqui só está vindo até 8, né? O ponto A onde está? Tá vendo? No 10. Se eu tivesse colocado no lugar de 0,1, tivesse colocado, por exemplo, 0,8. Não, 0,9. 0,9 e 0,9. O A já vai estar aqui. Então, esse ponto aqui está no 0,9. Se eu aproximar mais do zero, tipo 0,8 e f de 0,8, ele já vai subindo um pouquinho mais. Eu vou aproximar mais agora para 0,5 e h aplicado 0,5. Um momento, pessoal. Teve um pontinho ali, não sei se vai ter algum problema, mas tudo bem. Acho que houve um problema aqui de digitação. 0,5, vírgula, h aplicado em 0,5. Pronto.
Agora sim. Então, quanto mais próximo do zero tiver, mais o H vai estourando aqui para cima, ok? Não existe nenhuma faixa que eu possa colocar aqui que vai controlar esse gráfico, certo? Ele não cabe dentro de uma faixa aqui na origem do zero, ok? Ele não é limitado no zero. Então, essa função ela não tem limite quando x tende a zero. E caneta para escrever ficou melhor. Então, isso pode ser provado facilmente, né, usando aqui um pouquinho de álgebra. Então, a função f, definida por f de x igual a 1 sobre x, não é limitada em nenhuma vizinhança do zero. Então, de fato, dado um intervalo i pertencente aos reais, com zero pertencente aos reais, ou, na verdade, o ideal era com zero pertencente ao intervalo i, né? Com zero pertencente ao intervalo i, e um número real m, positivo qualquer que seja esse m, se considerarmos um número natural k suficientemente grande, de modo que x é igual a 1 dividido por m mais k, vai pertencer a i, ou seja, de modo que esse número aqui, 1 sobre m mais k, pertence ao intervalo i. Então, f de x, o módulo de f de x igual a 1 sobre x, vai ser igual a 1 sobre 1 dividido por m mais k. Ou seja, x é esse aqui, né? Então, quando você tomar os inversos aqui, vai ficar apenas m mais k. M mais k é positivo e é maior do que m. Então, o módulo de f de x é maior do que m. Então, para qualquer m que você pegar positivo, existe um número dentro do intervalo i, tal que f aplicado nesse número é maior do que m, ok? Isso aí, vocês podem dar uma lidazinha melhor em casa e chegar a essa conclusão facilmente. Temos uma proposição 2.4 e essa proposição a gente vai usar bastante. E suponha que f, g e h são funções definidas numa vizinhança de um número real a. Suponha que h é limitada e f de x é igual a g de x vezes h de x, para todo x em uma vizinhança de A. Se o limite de g de x quando x tende a A é igual a zero, então o limite de f de x quando x tende a A também é zero. Ok? Então, basicamente, o que é que essa função, o que é que esse exemplo está dizendo para a gente? Deixa eu me duplicar aqui. Está dizendo o seguinte: você vai calcular o limite de uma função desse tipo. Limite, vou pegar aqui uma cor. Você quer calcular o limite de f de x vezes, eu chamei f, acho que eu chamei g e h, né? G de x vezes h de x. Deixa eu só mudar aqui as letras. Você quer calcular o limite de g de x vezes h de x, quando x tende a um determinado número a. Então, essa proposição está dizendo que se o limite de g tender a zero e h for limitada, então o limite desse produto também será zero, ok? O limite de g é zero e h é limitada. Então, imagina que essa tende a zero e essa aqui é uma função limitada. Então, a proposição está dizendo que se você garantir que um fator tende a zero e o outro fator é limitado, então o resultado do limite será zero. Ok? Como é que provaríamos isso? Bastaria fazer o seguinte. Então, de fato, né? Deixa eu apagar aqui esse aqui. De fato. Se esse tende a zero e esse é limitado, então você percebe o seguinte, que o módulo de g de x vezes h de x é sempre menor do que ou igual a, na verdade, é igual, né? Para ser mais didático, é igual ao módulo de g de x vezes o módulo de h de x. Ok?
Então, o módulo do produto é o produto dos módulos. Só que, se essa H é limitada, então, esse módulo de H de x é menor do que ou igual a um determinado m. Ou seja, o módulo de g de x vezes h de x é menor do que ou igual a módulo de g de x vezes m, ou m vezes o módulo de g de x, para algum m constante. Só que essa desigualdade aqui é equivalente ao que está aqui dentro, ou seja, g de x vezes h de x, que está dentro desse módulo, ser menor do que ou igual ao que está aqui fora, né? Menor do que ou igual a m vezes o módulo de g de x, e maior do que ou igual a menos o que está aqui, a menos m vezes o módulo de g de x. Só que, por hipótese, a g de x tende a zero. Então, se g de x tende a zero, então essa expressão vai tender a zero e essa expressão vai tender a zero. Vou colocar aqui com outra cor. Essa expressão tende a zero e essa expressão tende a zero. Ou seja, se o limite dessa função que está minorando esse produto é zero e o limite da função que está majorando o produto também é zero, então o que está aqui dentro, pelo teorema de sanduíche, também tem que tender a zero. Ok? Então, vou só escrever isso aqui, ó, como o limite de menos m vezes o módulo de g de x, quando x tende a um número a, é igual ao limite de m vezes o módulo de g de x, quando x tende a um número a, é igual a zero. Ou seja, como esses dois limites são zeros, então, pelo teorema do confronto, o limite de g de x vezes h de x também é zero. Limite do produto g de x. Deixa eu ajeitar esse g, pessoal, tá horrível. Ok? Então, o limite de g de x vezes h de x, quando x tende a A, também é igual a zero. E está justificado o exemplo. Ou a proposição, né? E é essa aqui. Agora, essa proposição a gente usa bastante para calcular alguns limites. E certamente deve ter algum exemplo aqui. A demonstração está melhor feita aqui na página 51, né, com mais detalhes. Tudo que eu fiz lá, comentei, está tudo bem escrito aqui. E agora temos este exemplo aqui, ó. Calcule o limite de x ao quadrado vezes o cosseno de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. Olha que limite difícil de calcular se a gente não tivesse essa proposição. Mas com a proposição, ele vai ficar bem fácil. Então, aqui, exemplo. Calcule o limite de x ao quadrado, é isso? X ao quadrado vezes o cosseno de 1 sobre x ao quadrado. Cosseno de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. Então, a gente quer calcular esse limite. Primeira coisa, a gente percebe que quando x tende a zero aqui, esse denominador vai tender a zero. Então, 1 sobre x ao quadrado é algo que não tem limite quando x tende a zero. Aqui é o gráfico de 1 sobre x, né? Se eu colocar 1 sobre x ao quadrado aqui, o gráfico vai ficar estranho, né? Olha o gráfico. Quando x tende a zero, ele estoura. Não tem, não tem limite aqui no zero. Ele estoura. Tá vendo? Então, nós não teríamos como calcular o limite de cosseno de 1 sobre x ao quadrado. Porque esse limite daqui de dentro estoura. Só que a função cosseno, a gente viu que é uma função limitada.
E como a função cosseno é uma função limitada, então essa parte aqui ela está controlada pelo cosseno. Basta eu analisar agora quem é o limite de x ao quadrado. Só que quando x tende a zero, x ao quadrado tende a zero. Então esse fator tende a zero e este fator aqui é limitado. Então, como um fator tende a zero e o outro é limitado, o valor do limite aqui será zero. Então, basta argumentar dessa forma. Solução, ele faz como o módulo do cosseno de 1/x ao quadrado é sempre menor do que ou igual a 1, ou seja, limitado, e limite de x ao quadrado quando x tende a zero é zero, então, pela proposição, concluímos. Deixa eu ajeitar esse concluímos aqui, pessoal. Concluímos que o limite de x ao quadrado vezes o cosseno de 1/x ao quadrado, quando x tende a zero, é zero. Ok? Bem direto. A proposição já garante para a gente o resultado. A proposição que é fruto do teorema do confronto, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, só para comprovar para vocês que o cosseno deixa essa mocinha aqui limitado, eu vou colocar aqui, ó, cosseno, vou abrir aqui, de 1/x ao quadrado. Quando eu der enter aqui, ó, olha só o que ela fez. Você observa que o cosseno ela limitou aqui, ó, na origem. Olha como ficou o gráfico. Você vê que o gráfico ele não vai passar de 1 nem de -1. Se a gente colocar aqui de novo as retas, 1 e -1, observe que o gráfico ele ficou totalmente controlado por essas duas faixas aqui, por causa da função cosseno. Ok, deixa eu maximizar aqui um pouquinho mais. Pronto. Ela vai ficando densa aqui, né, na origem. Ok, agora vamos ver se tem um exemplo aqui para vocês. Pronto, agora ficou fácil, pessoal. Calcula aqui esse exemplo do o exercício, no caso, né, 2.16. Quem é o limite de x ao cubo vezes seno de 1/x ao quadrado quando x tende a zero? Imagina, vocês estão fazendo uma prova de concurso e tem lá um limite desse. Quem é o valor desse limite? Alguém calculou? Coloque no chat a resposta, pessoal, para vocês encontrarem. E aí, vocês estão me ouvindo? Tá dando certo? Então, calcular o limite de x ao cubo vezes seno de 1/x ao quadrado. Exemplo. No caso, é um exercício. Exercício. Calcule limite de, acho que é x ao cubo, né? X ao cubo vezes seno de 1/x ao quadrado. Quando x tende a zero.
E aí, o que é que a gente vai usar? Vamos usar a proposição. Proposição, que a gente acabou de usar, diz o seguinte, que se eu estou calculando o limite de um produto e uma expressão é limitada, um fator é limitado, e o outro fator tende a zero, então eu posso concluir imediatamente que o valor do limite é zero. Quando você olha para cá, nesse que a gente está querendo calcular agora, você percebe que esse fator x ao cubo, quando x tende a zero, vai ser zero ao cubo, que é zero. E aqui você tem a função seno. A gente viu que o seno é limitado. Então, seno de 1 sobre x ao quadrado é limitado. E, portanto, uma função que tende a zero e outra que é limitada, quando eu faço o produto, o resultado do limite vai dar zero. Ok? Então, bastaria argumentar aqui. Solução, visto que, ó, o seno de x, seno de 1 sobre x ao quadrado, é menor do que ou igual a 1 e maior do que ou igual a menos 1, e limite de x ao cubo aqui, ó. Limite de x ao cubo quando x tende a zero é zero ao cubo, que é zero. Ou seja, esse limite é zero e esse é limitado. Então, limite de x ao cubo vezes o seno de 1 sobre x ao quadrado é zero. Limite de x ao cubo vezes o seno de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a zero. E problema resolvido, pessoal. Problema solucionado, né? Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra, como é que ficaria? Então, no GeoGebra, aqui a função não é mais cosseno, agora a função é seno. Vou colocar aqui seno. É semelhante, né? Ah, só um detalhe aqui, deixa eu apagar essa. É 1 sobre x ao quadrado. Pronto. Essa aqui é a função h. Também está limitada entre 1 e menos 1. E quando eu multiplicar por x ao cubo, aqui, vamos ver o que é que acontece. Olha o que aconteceu. Quando eu multipliquei por x ao cubo, ela controlou aqui na origem. Observe que ela controlou. Tá vendo? Por isso que quando x tende a zero, esse produto aqui vai dar zero. Se eu tirar o x ao cubo, ela fica assim. Mas quando eu coloco x ao cubo, o limite claramente dá para perceber aqui que quando x tende a zero, esse limite é zero, né? Essa função não está definida para o valor de x igual a zero, pessoal, porque se eu substituir x por zero aqui, eu teria zero no denominador. 1 sobre zero é uma indeterminação. Aqui, quando você vê o gráfico, é porque, como a gente está trabalhando aqui com um sistema computacional, então ele trabalha com aproximações, ok? Trabalha com aproximações e não com continuidade, né? Assim, os dados não são contínuos aqui, são aproximados. Então, no zero mesmo, a função não está definida, mas o valor do limite é zero. Ok, pessoal, então com isso, observe que a gente vai chegando aqui ao fim dessa sessão do material de vocês. Próxima sessão, a gente vai estar trabalhando com os limites fundamentais, vamos ver aqui o limite trigonométrico fundamental, mas hoje a gente finaliza aqui o teorema do confronto, certo? Então, na próxima a gente vai ver limites fundamentais. Você já pode dar uma olhada nos vídeos que eu coloquei para vocês para ver lá o limite fundamental. E é isso. Então, vou parar aqui a gravação e até a nossa próxima aula.